Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre quarentena, o que devo saber e como funciona. Então, querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus queridos, devido a essa pandemia de coronavírus, muitos estão falando e ouvindo sobre quarentenas, porém poucos estão respeitando e colocando em prática esta ordenança emitida por nossas autoridades de saúde. E pelas ruas, o que mais se tem visto são pessoas aglomeradas, curtindo, brindando, achando que quarentena é férias, achando que quarentena é viagem, é passeio. Mas não, pessoal, quarentena é preservação, é distanciamento, é autocuidado. E é disso que vamos falar hoje. Então agora, olho na tela e vamos ler. Quarentena nada mais é do que uma medida de saúde pública que deve ser adotada durante uma crise de epidemia ou pandemia e que tem como objetivo evitar a propagação de doenças infecciosas, como por exemplo causadas por vírus, pessoal. Nós sabemos que a transmissão desse tipo de micro-organismo acontece de forma mais rápida do que se comparado com bactérias. E em tempos atuais de quarentena, qual é o recomendado pelas nossas autoridades de saúde? Que as pessoas fiquem o máximo de tempo em casa, para evitar o quê? Aglomerações, ambientes fechados, com pouca circulação de ar, como por exemplo, ambientes como shoppings, lojas, academias e até mesmo transportes públicos, pois dessa forma é possível controlar o contágio e a transmissão do agente infeccioso. Mas, Anne, quais são as pessoas que devem fazer a quarentena? O recomendado é que pessoas saudáveis que não apresentem sinais ou sintomas da doença, mas que estão em locais de risco ou locais que já foram identificados casos da doença, ou que mantiveram um contato indireto com casos suspeitos ou confirmados da infecção. Esse grupo de pessoas devem permanecer em quarentena, tendo em mãos, de preferência, um kit de sobrevivência, que envolve mantimentos, comida, máscara, luva, kit de primeiros socorros e evitar ao máximo contato com outras pessoas. Beleza, Anne? E qual é o tempo de duração dessa quarentena? Veja bem, o tempo de quarentena, ele pode variar de acordo com a doença que está se tentando combater e é determinado pelo tempo de incubação do agente infeccioso, isto é, incubação, pessoal, é o período de tempo entre o surgimento de uma doença e a sua revelação, ou seja, o aparecimento dos sinais e sintomas. Mais especificamente falando, é o desenvolvimento do agente infeccioso no organismo do homem e o aparecimento dos sinais e sintomas que são gerados em consequência deste hospedeiro. Por exemplo, se uma determinada doença tem um tempo de incubação de 5 a 15 dias, então, logo, o tempo de quarentena é definido em 15 dias, já que esse é o tempo máximo, para que sejam percebidos os primeiros sintomas da doença. Então, veja bem, o período de quarentena, ele vai ter início a partir da data do último contato da pessoa saudável com um caso suspeito ou confirmado da doença, ou a partir da data de saída da pessoa saudável de um local onde foram identificados casos suspeitos ou confirmados da doença. E na confirmação de sinais e sintomas relacionados ao coronavírus, que nós já sabemos que envolvem
febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga e também a diarreia é um dos sintomas. Se durante o período de quarentena surgirem tais sintomas, ligue para 192, o SAMU, peça informações, ou 193, o Corpo de Bombeiros, peça informações. Mantenha-se em quarentena. Tenha em mãos o seu kit de sobrevivência. E essa historinha de comercializar ou fabricar álcool caseiro, para com isso. O que mata vírus é álcool verdadeiro, regulamentado pela Anvisa. Não venha com essas coisas clandestinas que não vai funcionar. E outra coisa, máscaras que são vendidas de forma clandestina, álcool que é vendido de forma clandestina, sem selo, sem vigilância, luvas clandestinas. Não faça isso. Você sabe aonde tem loja, você sabe o que deve fazer de forma certa. Mantenha-se em quarentena. Não esqueça de ingerir líquidos, principalmente água. Previna-se. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Que Deus te abençoe, te dê a paz e Shalom.